Então, irmão Luiz Maria, vamos iniciar. Vamos lá com a graça do bom Deus. Pegue sua cruz e com a graça de Deus nós rezamos. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia! Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Que alegria estarmos juntos. Sempre nós começamos com a cruz de nosso Senhor, para que nossas palavras sejam seladas, sejam protegidas e abençoadas pelo Senhor. Hoje, o Espírito Santo, como ontem, quer nos preparar para celebrarmos intensamente essa festa da Divina Misericórdia que se aproxima. O Senhor deseja que você não perca nada, porque o Senhor reservou esses dias de graça para você. E esses dias da ressurreição, eu já disse ontem, é como um dia só. Precisamos aproveitar todas as graças que o Senhor tem para nós. Eu te convido, se você está com a sua Sagrada Escritura, de abrir em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Ora, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas aos sábados. E eis que encontrava-se lá uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Ela estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias para o trabalho. Portanto, vinde nesses 6 dias para serdes curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta o seu boi ou o seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E essa filha de Abraão que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la, libertá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra de Deus nos mostra como uma pessoa de coração endurecido não percebe que Deus está presente no meio de nós. Rejeitaram o milagre de Jesus, rejeitaram o sinal do próprio Deus, e Jesus vai envergonhar essa multidão dizendo, esse povo, esse chefe da sinagoga, esses judeus, esses hipócritas, dizendo: por que vocês libertam os animais de vocês e não pode libertar um filho de Deus neste dia? E todos ficaram envergonhados, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que essa mulher estava 18 anos presa por Satanás. Existem doenças que têm origem no mundo espiritual, diretamente. É o que nós chamamos de falsas enfermidades. Quando você, por exemplo, pessoas que não têm o costume de abençoar o alimento antes de comer, pedir que Deus abençoe, rezar antes da refeição, às vezes tem vergonha, se vão para um restaurante, de fazer o sinal da cruz, vergonha de ser cristão. E quando, você sabe, já falamos aqui, tantas vezes trouxemos padres exorcistas, sabemos que os satanistas às vezes vão no mercado só para amaldiçoar os alimentos. E se alguém come esse alimento amaldiçoado, existe uma contaminação espiritual e enfermidades vêm para a pessoa, mas falsas enfermidades, enfermidades com origem no maligno. E quando a pessoa simplesmente pede para Deus abençoar o alimento e reza antes de comer, porque não é pagão, mas sim cristão,
ali já é quebrado qualquer feitiço lançado naquele alimento. Então existem doenças que têm uma origem espiritual. Existem doenças que têm origem no emocional, por causa de traumas, por causa de feridas na alma, no coração. E por causa disso, a pessoa não é curada fisicamente, ela é atingida, é abalada, somatiza, quer dizer, aquilo que é emocional leva-se para o corpo fica abatido porque a alma está abatida. E existem doenças unicamente corporais, porque uma pessoa teve um acidente. Existem doenças, mas até mesmo doenças como diabetes, como câncer, muitas vezes ela tem uma origem na questão emocional. Ela tem, às vezes, uma predisposição que já exista na minha árvore genealógica, nos meus antepassados, de ter câncer, por exemplo. E quando eu passo por um abalo emocional muito grande, aquilo se ativa com mais facilidade. Quando uma criança, desde pequena, desde o ventre materno, recebe amor, muito amor dos pais, é mais difícil dela desenvolver aquelas tendências ruins de doenças. Então existe uma ligação muito grande nas doenças, é corpo, alma e espírito. Como diz São Paulo, tudo aquilo que sois esteja inteiramente puro, corpo, alma, espírito. Que você esteja saudável inteiramente no corpo, na alma e no espírito. E Jesus cura na raiz essa mulher. Por alguma brecha, por algum meio, ela teve uma contaminação espiritual e era uma influência direta satânica, Jesus está dizendo. E ele libertou essa mulher. Diz que ela andava completamente encurvada e não conseguia levantar-se. Pois bem, meus irmãos, o mesmo Jesus que no seu amor, Jesus viu que ele seria atingido, mal falado por essas pessoas, mas ele não quis saber. Para poder salvar essa mulher, libertá-la, Jesus colocou sua cara a tapa. Jesus nos ama. E o mesmo Jesus que agiu há 2000 anos atrás, ele está exercendo essa misericórdia hoje. Hoje ele está através de vários canais, através da intercessão dos santos, através de encontros, através de devoções. Mas eu quero falar hoje de maneira especial, um milagre incrível como esse, que aconteceu por meio da devoção da Divina Misericórdia. Essa devoção é tão odiada pelo demônio. Jesus diz a Santa Faustina que essa é a devoção mais odiada pelo demônio, a devoção da misericórdia. Tanto é assim que o inimigo tenta falsificar a devoção da misericórdia, dizendo que nem precisa se arrepender, Deus é tão misericordioso que vai salvar todo mundo, mesmo sem se arrepender. Mentira! Isso é um ataque do inimigo à devoção verdadeira da misericórdia. Jesus diz: eu abomino o pecado, mas quando um pecador, por pior que seja, se arrepende, não há limites para a minha misericórdia. Antes de contar essa história, esse testemunho lindo para vocês, eu quero dizer a vocês como essa devoção é atacada pelo inimigo. E João Paulo II foi ele quem canonizou Santa Faustina, foi ele que estabeleceu essa festa da misericórdia, que vamos celebrar no domingo agora. Por isso a relíquia dele está aqui, a relíquia de Santa Faustina também. E João Paulo II, você sabe, não é? Que ele foi atacado, tentaram matar, tirar sua vida, mas poucas pessoas sabem, eu já falei isso aqui, né? Pode mostrar essa, irmã, pode ser desse ataque, isso, você está vendo aí o primeiro ataque que João Paulo II recebeu, não é? E João Paulo II, você olha atrás dele, esse homem que segura ele se chama Stanislau, é um cardeal hoje, ele é vivo, vai fazer agora dia 27, 86 anos, era um braço direito de João Paulo II, estava sempre do lado dele, ajudava ele em tudo. E este homem, somente depois da morte de João Paulo II, contou-nos um segredo. Não somente tentaram matar João Paulo II no dia 13 de maio de 81, no dia 13 de maio de 82, João Paulo II foi para Fátima celebrar
a gratidão, agradecer à Virgem Maria por ter sido salvo pela intercessão dela. Mas um dia antes, no dia 12 de maio, este sacerdote que você vai ver aqui, tentou matar novamente João Paulo II. Juan Fernández Cron. Este sacerdote, você está vendo aí ele segurando ele. Uma outra foto também, ele com barba, o mesmo sacerdote. Este homem tentou esfaquear, conseguiu ferir, graças a Deus não profundamente, conseguiu ferir o Papa João Paulo II, mas o Papa não permitiu que se divulgasse esse fato. Esse padre era um padre que não acreditava que João Paulo II era Papa. Era um padre que chamava João Paulo II de comunista. Era um padre tradicionalista, que infelizmente, no seu ímpeto de defender a fé, quis matar João Paulo II. Por que eu estou falando isso? Porque hoje ainda existem grupos de pessoas que Jesus está chamando de hipócritas. Porque mesmo vendo os muitos milagres de conversão que Deus fez através de João Paulo II, através de Santa Faustina, existem algumas pessoas que negam que Santa Faustina é santa e atacam a devoção da Divina Misericórdia. Essas mesmas pessoas dizem que João Paulo II não era Papa. E isso, infelizmente, tem um número grande aqui no Brasil. São várias pessoas que, querendo defender a fé, estudam tanto, mas chegaram a essa heresia terrível. Terrível. Eu peço ao Senhor misericórdia para aqueles que rejeitam Santa Faustina e rejeitam o Papa João Paulo II. Nenhum Papa Nossa Senhora falou tanto nas suas aparições como de João Paulo II. Através do Padre Gobi, Nossa Senhora fala muitas vezes. Em Medjugorje, Nossa Senhora fala muitas vezes. E quando ele morreu, ela mostrou que ele estava junto dela no céu. E eu quero contar para vocês agora um fato incrível, meus irmãos. Um testemunho que envolve exatamente João Paulo II. E eu vou contar para vocês com a ajuda do Espírito Santo, para que você possa também abrir o seu coração, porque essa mesma graça pode e vai acontecer na sua história de vida. Eu quero falar de um homem chamado Hugo Festa, que nasceu em 1951, mesmo ano que a minha mamãe nasceu, e desde jovem, olha aí, você está vendo esse homem, desde jovem ele ficou doente com esclerose múltipla, seguida de outras cruzes severas que se somaram a essa grave enfermidade. Uma delas, distrofia muscular, epilepsia, deformação da sua coluna, crises convulsivas todos os dias. Esse homem ficou preso por causa disso a uma cadeira de rodas, e a sua situação era tão desesperadora, que até os médicos disseram que não existia mais nada a se fazer para ajudar esse homem. Esse homem se revoltou contra Deus, mas ele sabia, no fundo da sua alma ele sabia que rezar e chamar por Deus era a única esperança que ele tinha, embora essa revolta no seu coração. No dia de São Luís Maria de Montfort, dia 28 de abril de 1990, ele fez uma peregrinação a Roma e apresentaram a ele a Madre Teresa de Calcutá, que estava em Roma nesse período. Ela deu palavras de consolo, deu um afago, deu consolo para esse homem e disse para ele ir rezar no Santuário da Divina Misericórdia, onde lá na Itália, numa cidade chamada Trento, mas ele não quis ir. No outro dia, dia 29 de abril, Hugo foi levado à audiência com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. E com a medalha no pescoço da misericórdia e a imagem da misericórdia nos seus braços, para o Papa abençoar, mas um pouco com vergonha, porque ele não estava sendo um bom cristão, a revolta que ele tinha com Deus, mas logo em seguida, já nos degraus da Basílica de São Pedro, João Paulo II passou diante dele. E o Papa olhou para ele, parou, abençoou a imagem e perguntou a ele: como você está?
Esse homem, nesse momento, deu vazão a todo o desespero que estava no seu coração. Começou a chorar, entrou numa profunda crise e mostrou sua tristeza, seu desespero, sua revolta contra Deus. O Papa ouviu e serenamente sorriu para ele e com carinho disse: mas como tu pode estar em crise se tu tens nos teus braços Jesus misericordioso? Disse com amor, disse que se compromete com ele e reza para a irmã Faustina, não tinha sido canonizada ainda. Reza para a irmã Faustina, ela vai interceder por você. Hugo nesse momento foi tão tocado por essas palavras do Papa, que alguma coisa mudou dentro dele. E ele tomou a decisão, a Madre Teresa já tinha dito. Ele disse: eu vou ao Santuário da Divina Misericórdia, em Trento, na cidade, ali na Itália. E em frente àquela imagem, olha aí essa imagem de Jesus misericordioso que ele rezou. Ele ficou 3 dias, meus irmãos, olha só a perseverança deste homem. Ficou 3 dias rezando diante dessa imagem e o extraordinário aconteceu. De repente, este homem percebeu que a imagem ficou viva, que Jesus estava realmente estendendo os seus braços a ele. E Hugo sentiu em todo o seu corpo um calor muito forte. De repente ele se viu de pé, viu Jesus de pé com os braços estendidos, que lhe pediu com força. Ele viu Jesus chegar até ele com aquela túnica branca, flutuando como que tocado por uma brisa. Em uma fração de segundos ele exclamou: meu Deus, é ele, é o homem da Galileia, que vem ao meu encontro. Ele não acreditava no que os seus olhos viam. Ele pensava que estava ficando louco ou sonhando. E nesse momento, ele ouviu Jesus falando essas palavras bem claras: levanta-te e caminha. Nessa hora, meus irmãos, ele começou a andar. E todas aquelas doenças graves que o afligiam, de repente desapareceram. Ele ficou completamente curado. Imediatamente ele se encontrou fisicamente saudável, como ele era antes, como jovem. Em um instante, ele era outra pessoa. E para ter certeza que aquilo era real, ele correu para fora, para um lado, para o outro, todo desconcertado, mas completamente sorridente, feliz. Alguns meses depois, 19 de agosto, Hugo retornou à Basílica de São Pedro para encontrar numa audiência com o Santo Padre, o Papa. E ele foi novamente levado até João Paulo II. Não mais com lágrimas de dor, mas somente gratidão e alegria. Então ele contou a João Paulo II tudo o que aconteceu. O milagre da graça que ele recebeu por ter obedecido o pedido de João Paulo II de rezar com a devoção da Divina Misericórdia naquele dia 29 de abril. E a partir desse momento, esse homem começou uma vida nova. Ele partiu como enfermeiro voluntário para ajudar a Madre Teresa de Calcutá em todas as suas missões na Índia e na África. Dedicar sua vida à assistência dos mais necessitados. Isso se chama gratidão. Até a sua morte, no dia 22 de maio de 2005, esse homem dedicou sua vida para ajudar os necessitados com a Madre Teresa de Calcutá. O milagre que foi obtido por Hugo Festa, o nome dele, está nos atos do processo que trouxe Santa Faustina aos altares, para a canonização de Santa Faustina, e que confirmou o misterioso vínculo que existia entre Santa Faustina e São João Paulo II. E depois de um tempo, o bispo de Split, lá na Bósnia-Herzegovina, Dom Franek, pediu esse quadro da Divina Misericórdia, esse quadro milagroso, que foi enviado para Split, em uma grande procissão, pedindo a paz para a Bósnia. Foi levada para Medjugorje. Eu não sei se você se recorda, que Nossa Senhora começou a aparecer em 81, 25 de junho de 81, e a guerra na Bósnia começou no dia 25 de junho de 91, 10 anos depois. Nossa Senhora quis preparar. Por isso esse era o ano de 90, antes da guerra. E por isso eles trouxeram para a Capela da Adoração de Medjugorje, e depois eles fizeram uma igreja, a igreja de Surmansi, onde se encontra até hoje, meus irmãos.
Nessa igreja, além do quadro de Jesus misericordioso, são mantidas para a veneração dos peregrinos uma relíquia de Santa Faustina, como nós temos aqui, e uma relíquia do Papa João Paulo II. Este é o santuário de Surmanci. A nossa irmã Maria Raquel, o ano passado, esteve lá, não é? Eu não sei se dá, mas talvez a gente coloque para vocês no Telegram depois. Ela esteve nesse local, rezou lá por todo o exército de São Miguel. Já falamos desse fato em outros momentos no ano passado. Mas hoje o Espírito Santo quis trazer, olha só, esse santuário. Quis trazer para você, nas vésperas da festa da misericórdia, para dizer que o mesmo Jesus que fez esse milagre, quer fazer também na sua história. E eu li para você esse evangelho dessa mulher que ficou 18 anos presa por Satanás, porque foi mais ou menos o mesmo tempo que esse homem ficou preso. Diz que ele era jovenzinho, olha, ele nasceu em 51, jovem, talvez com 18, 19 anos. Se você fizer os cálculos, a cura dele foi em 90. Foi exatamente 18 anos que ele ficou escravo de Satanás. Escravo de Satanás, não exatamente pela doença, mas pela revolta com Deus que o coração dele ficou. Era um homem fechado, era um homem duro de coração. Quando ele estava diante de João Paulo II, ele estava com vergonha, porque ele sabia que ele era um mau cristão. Graças a Deus que ele tinha amigos que rezavam por ele. Graças a Deus que ele teve amigos que levaram ele, a Madre Teresa de Calcutá, que levaram ele ao Papa João Paulo II, e a vida desse homem se transformou. Mais do que a cura física, a alma desse homem foi curada. Ele passou a sacrificar a sua vida, todo o resto da sua vida, até 2005, na sua partida, no mês de maio. Ele vivia lá na Índia e na África, no trabalho da Madre Teresa de Calcutá, para as pessoas que sofriam. Ele descobriu uma razão, um sentido da vida. Meus irmãos, essa é a maior cura, esse é o maior milagre. Do coração dele foi expulsa a revolta contra Deus. Do coração dele foi expulsa a amargura, a tristeza. É isso que Cristo ressuscitado faz no nosso coração. Porque tem muitas pessoas que são curadas, têm o corpo perfeito, não tem nenhum problema de saúde, mas o seu coração é amargurado, o seu coração é revoltado contra Deus. Você que vivenciou esses 40 dias de preparação, hoje está vivenciando em intensidade o tempo da Páscoa do Senhor. Mesmo com espinhos, mesmo com lutas, mesmo com dores, existe uma alegria, existe uma força que te impulsiona. Existe um sentido para viver, para gastar a sua vida para a salvação dos irmãos, como este homem, Hugo Festa. Realmente, a vida do Hugo se tornou uma festa. Realmente, a vida dele teve um sentido quando o ressuscitado tocou na sua história. Eu peço para a irmã Ana colocar mais uma vez aquela imagem, aquela de Jesus misericordioso, que está mais nítida, né? Essa imagem e essa mesma, pronto, essa foi a imagem diante da qual Hugo Festa rezou 3 dias, como Nossa Senhora, 3 dias esperou o ressuscitado aparecer. Ele podia ter desistido no primeiro dia, ele podia ter desistido no segundo, e o milagre não teria acontecido. O segredo deste homem foi porque ele acreditou e ele perseverou. Se fossem 10 dias ele ficaria, 20 dias, 30 ele ficaria. O segredo é confiar em Deus, que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Essa imagem de Jesus misericordioso aqui atrás de mim também, já antes da festa da misericórdia, honre essa imagem. O Senhor quer fazer milagres na sua vida já antes da festa da misericórdia, para que no dia da festa seja coroa, seja explosão da graça, seja explosão do amor de Deus na sua vida. Deus está dizendo para você, filho, filha, não foi só há 2000 anos que eu curei essa mulher, 18 anos, presa por Satanás. Não foi somente há 32 anos que eu curei Hugo Festa. Antes ainda da festa da misericórdia, João Paulo II disse, vá e reze no santuário da misericórdia. Vá, reze diante daquela imagem, disse sorrindo.
era um homem que sofria, era um homem que estava em plena dor, mas João Paulo II, já com o seu sorriso, curou o coração daquele homem. Por isso Deus está dizendo para você, filho, filha, eu sei que nessa vida você tem aflições, Jesus diz no Evangelho, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Tu queres tomar parte da minha vitória? Então confia em mim. Vive esses dias da divina misericórdia com toda a plenitude. Esse é o tempo agora de você se confessar. No dia da divina misericórdia, Jesus prometeu a Santa Faustina que aqueles que tiverem se confessado poucos dias antes e participarem da devoção da misericórdia no dia do domingo que vem, vão receber a limpeza inteira de todos os seus pecados e de todas as penas do pecado, as consequências do pecado. Todo o seu purgatório será cortado e grandes milagres vão acontecer nesse domingo. Gente, exército de São Miguel, avisa todo mundo, é o tempo de se preparar. Deus quer fazer milagres na sua história. Talvez um filho que esteja na situação parecida com esse homem, revoltado. Muitos dos nossos jovens foram tomados por ideologias que trouxeram revoltas contra Deus. Muitos da nossa família estão completamente longe de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, toda essa semana. Mas o dia da misericórdia, Deus quer fazer milagres incríveis. Se você ainda não se confessou, aliás, se na quaresma você já se confessou para a Páscoa, Deus seja louvado. Mas Jesus está pedindo agora para você fazer uma outra confissão para o dia da festa da Divina Misericórdia, para que você receba a indulgência plenária nesse dia. Jesus disse, para você receber a plenitude da minha misericórdia, você precisa fazer a confissão sacramental. Procura um sacerdote, prepara, porque o seu coração vai ser canal de graça, para que toda a sua família receba o milagre da misericórdia, nessa festa que se aproxima. Não deixa para adquirir na última hora o quadro da Divina Misericórdia, não. Esse é o tempo agora. Se você não tem, colocar na sua casa, se possível na sua sala, ou no seu quarto. E eu termino dizendo esse testemunho que eu lembro. Uma mãe viu que o seu filho parecia que não tinha solução. E esta mãe pediu recomendações aqui no mosteiro. E a madre disse, compre a imagem de Jesus misericordioso e coloque no quarto do seu filho. Peça para o padre abençoar. Claro, a bênção solene do quadro é no dia da festa, mas já agora você pode adquirir o quadro. Você vai pedir para o padre abençoar e vai colocar no quarto do seu filho que está longe de Deus. O mesmo milagre que aconteceu com Hugo Festa vai acontecer com seu filho, pois nesse caso que eu estou contando, o rapaz se converteu profundamente, olhando para aquela imagem de Jesus misericordioso. E uma das promessas que Jesus fez a Santa Faustina, quem venerar esta minha imagem, neste quadro, não perecerá eternamente. Você está entendendo o tamanho dessa promessa? Quem honrar Jesus através deste quadro, da sua divina misericórdia, Jesus prometeu que esta pessoa não se perderá eternamente. Por isso, não deixa para em cima da hora, mas adquira imediatamente o seu quadro, a sua estampa de Jesus misericordioso, pois no dia do domingo, da festa da misericórdia, todos esses quadros, essas estampas, essas imagens de Jesus misericordioso serão abençoadas, porque Jesus pediu para que seja abençoada nesse dia, e você vai ver milagres acontecendo neste dia também. Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra de vida, que nos traz esperança, que o mesmo Jesus que fez milagres há 2000 anos atrás, o mesmo Jesus que mudou a vida do Hugo Festa, que mudou a vida desse jovem através do quadro da Divina Misericórdia, está hoje mudando vidas.
e na festa da sua misericórdia vai trazer milagres de conversão, de salvação, de cura e de libertação. Te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos a graça de nos prepararmos bem para este momento de graça, que é a festa da tua divina misericórdia.